Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ingrid Ladeira, pesquisadora associada do LPPE-UERJ. Estamos apresentando a série de entrevistas Memória LPPE 20 anos. Bom, eu sou a Alexandra Tedeschi, sou integrante também do LPPE, assim como a Ingrid. Sou aqui da UERJ, do Departamento de História, da área de História Contemporânea, e junto com a Ingrid estou aqui organizando, estamos fazendo juntas essa apresentação do projeto que comemora, pretende comemorar os 20 anos do LPPE, e nesse caso aqui com entrevistas, como disse a Ingrid, dos professores, dos coordenadores, tentando resgatar um pouco da memória do laboratório e da importância que tem pensar isso que aconteceu, esses 20 anos pregressos, para que a gente possa pensar o nosso papel hoje e tudo aquilo que a gente pode vir a se tornar, de tudo aquilo que a gente vai, do papel que a gente vai assumindo conforme as circunstâncias mudam. Então, sem me alongar demais, acho que as entrevistas falam por si, então a gente vai dar início agora então à apresentação dessa série. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal do YouTube. A gente tem a alegria de entrevistar o professor Flaviano Isolan, que é professor da UERJ, membro também da LPPE, coordenador, é professor da área de História Contemporânea, e a ideia dessa entrevista é resgatar um pouco da memória da sua participação no laboratório, enfim, pensar um pouco sobre a sua trajetória dentro desse espaço. Então eu vou fazer algumas perguntas, Flaviano, já te agradecendo por ter esse tempo conosco, e fica à vontade para nos falar, nos contar a partir da sua, a partir do direcionamento que você quiser dar para essa conversa, tá? Mas eu quero começar te perguntando se você poderia falar um pouquinho sobre a sua formação acadêmica de modo geral, sobre a sua trajetória acadêmica e sobre o seu ingresso na UERJ, na universidade, um pouquinho desse começo seu. Bom, oi a todas e todos. Eu sou formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no meio dos anos 90, formei em licenciatura em História. Eu acabei demorando um pouco para fazer mestrado e doutorado. Depois de 4 anos eu fiz um mestrado, que foi no IFIX, na FRJ, aqui no Rio de Janeiro. E 4 anos depois, o mestrado foi de 2000 a 2004, eu me formei em 98, na graduação. Acabei o mestrado em 2004 e em 2007 eu comecei um doutorado na Universidade Técnica de Berlim, em História também, e sempre com pesquisa na relação cinema e história. O doutorado demorou 4 anos, e aí em 2013 eu retornei ao Rio de Janeiro, depois de ter vindo aqui fazendo mestrado, trabalhando como professor. Eu retornei ao Rio de Janeiro em 2013 por conta de um concurso aqui para a UERJ. Aí que eu ingressei aqui na UERJ em março, abril de 2013. E pensando nesses primeiros anos, nesses primeiros momentos da sua trajetória na UERJ, você podia falar um pouquinho sobre, seu processo de ingresso no LPPE, quer dizer, desde de quando você entrou até o momento em que você começou a fazer parte do laboratório? Bom, eu entrei na UERJ e conheci o LPPE logo em seguida, aqui eu frequentei a sala, que eu reencontrei a Ângela, a professora Ângela Roberti, soube sempre da existência do LPPE. Desde o começo uma coisa me marcou, olhando as paredes do LPPE, eu vi que tinha já pesquisas e projetos para a revista Cadernos do Terceiro Mundo. Foi o que mais me chamou a atenção. Mas aí, claro, os anos de UERJ, 2013, 14, 15, 16, enfim, a gente vai começando os trabalhos, atividades aqui no âmbito da graduação, Mas foi no tempo da pandemia, em 2020, eu recebi o convite da professora Ângela e da Jaqueline, os coordenadores então do LPPE, de ingressar. E aí, claro, sabendo que ia trabalhar no laboratório com vários outros tipos de projetos, aceitei fazer parte da integração da coordenação do LPPE, e desde então, claro, além de outros projetos, acabei ingressando também ou fazendo parte do projeto de trabalho com a revista Cadernos do Terceiro Mundo. Foi uma espécie para mim de reencontro de um objeto de pesquisa que eu sempre tive interesse, já conhecia a revista antes, e desde então, nos vários projetos que o LPPE tem, eu acabo fazendo parte
A gente participa de todos eles, quase de alguma forma, né? Mas o projeto com a revista Cadernos e também com a produção de material didático são os que eu mais tenho inserção, né? São esses que eu trabalho. E, bom, né, você comentou que sempre trabalhou com a relação entre história e cinema. Eu ia te perguntar como que o LPPE contribuiu ou influenciou em alguma medida, né, nos seus direcionamentos de pesquisa, até presentes, futuros, né? Então, sobretudo nessa relação entre história e cinema ou em outros aspectos, assim, você consegue ver uma relação, um impacto, digamos assim? Não, tem sim, porque eu acho que a relação história-cinema é um campo muito amplo, ele é muito agregador, ele é muito possível de vários atravessamentos, ele é um campo que abre para vários diálogos com várias outras áreas. Então a gente trabalha história e cinema, acaba, vamos dizer assim, quase que automaticamente trabalhando com a relação história, cinema, mídia e ensino de história também, né? E aí que entra um laboratório como o LPPE nisso aí, né? Ou seja, conseguir trabalhar a questão da imagem história, de mídia história, produção de material didático, ou seja, entra o campo de fato, pesquisa, ensino e extensão, né? Eu acho que é um laboratório que permite, né, trabalhar com esse tipo de material em relação com a história, pensar essa relação de mídia, cinema, audiovisual e história, produção de material didático, ou seja, né, amplia as possibilidades de ação e de atuação dentro desse campo. Flaviano, e bom, pensando ainda nesse sentido, né, agora pensando um pouquinho mais, de forma mais ampla, como você vê o papel de laboratórios como o LPPE para a existência não só para a UERJ e para as universidades de maneira geral, né? Tanto assim na dinâmica, porque às vezes, né, o funcionamento dos laboratórios não é exatamente muito tão divulgado, né, quanto o ensino. Quer dizer, se faz muita coisa aqui além de ensino, né? Então, como você vê o papel, a função desempenhada por laboratórios como o LPPE na formação dos alunos e no funcionamento geral da universidade? A importância de laboratórios assim, para a universidade é fundamental. Eu acho que são os exemplos do aprofundamento, né, do que uma universidade pode propor. Propõe, por exemplo, experiências já de iniciação científica com vários graduandos, alunos e alunas. Experiências também na extensão e no ensino. Ou seja, é um campo de diálogo e de fato troca, né? Se fala muito em interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, e são nesses laboratórios, no diálogo entre eles e dentro deles, que isso aí de fato acontece. Eu acho que é onde se abarcam vários projetos, várias ideias, várias trocas, várias experiências e várias iniciações científicas, né? Isso que forma de fato, né, não só a formação de quem está no curso, mas também a possibilidade de colocar para fora dos muros da universidade o que é produzido aqui, né? Eu acho que esse é o papel dos laboratórios. Bom, Flaviana, agora eu vou te fazer duas perguntas da ordem da memória pessoal, assim, né? A primeira delas é, você comentou que entrou para o LPPE no contexto da pandemia, né, que ofereceu desafios muito específicos, né, para vários setores da vida, não só universitária, mas também dela. Então eu queria que você comentasse, se você pudesse, alguns momentos, alguns episódios que te marcaram, né, nessa trajetória, alguns momentos às vezes difíceis ou que precisaram ser superados, né, para que a gente chegasse nesse momento. Bom, a primeira memória que eu tenho do LPPE, quando eu conheci ele em 2013, foi, como disse, já saber que trabalha com material com a revista Cadernos do Terceiro Mundo. Isso ficou um pouco assim, fiquei sabendo que tem um laboratório na UERJ, trabalha com essa revista, tudo bem, aí 7 anos depois, né, em 2020, eu sou convidado a integrar a coordenação e eu fiquei feliz, assim, porque eu lembrava que eu sabia que eu ia gostar de trabalhar num projeto como esse, que o LPPE já tinha, com esse tipo de material. É claro que no contexto de pandemia, assim, né, primeira vez integrando a coordenação de laboratório, ficava um pouco a pergunta, né, o que fazer, que projetos propor, se ia ser viável em termos de financiamento, de conseguir bolsistas, etc. Então eu lembro muito dessa preocupação inicial, né, de integrar um laboratório que já tinha uma dinâmica, vários projetos, mas também tentando propor algo ou participar, né, do que já estava sendo pesquisado e feito aqui. Mas 2021, ainda no contexto da pandemia, foi quando os projetos acabaram sendo propostos, quando eu de fato ingressei, né, eu botei a mão na massa, né, desses projetos, principalmente da Cadernos, a produção de material didático. E quando começou a conseguir bolsistas para as pesquisas, é que eu lembro que aquela preocupação, né,
naquele contexto todo de pandemia, foi diminuindo, sabendo que era possível fazer. Né? E eu acho que a gente já tem produção, já tem, né, algo a mostrar, já está em andamento, já estão em andamento vários projetos. Então, assim, a lembrança um pouco desse contexto de pandemia com essa preocupação, mas também com a possibilidade depois de saber que era bem viável, né? E que estamos ainda aqui com tudo, né, produzindo. Né? Então, assim, esse trabalho mesmo à distância, integrador que é o LPPE, né, com vários bolsistas, com várias ideias, né, que a gente consegue fazer. Um pouco por aí, né, essa minha experiência bem recente, né, eu sou bastante novo aqui, então ainda estou, enfim, até conhecendo ainda o LPPE agora fora da pandemia. Flaviano, eu te pedi um exercício de memória, eu vou te pedir um exercício de imaginação nesse momento, né, de imaginação mais ancorada, né, nessa experiência sua. Bom, o LPPE está comemorando 20 anos. Como você imagina o LPPE daqui a 20 anos? Eu acho que a gente está num processo meio complicado, né, na nossa situação nacional, né, mas eu acho também assim, que o LPPE integra uma coisa, um agente chamado Universidade Pública, né, que eu acho que é um espaço de resistência e de construção e de propostas de coisas, né, propostas de fato de um projeto educacional de qualidade. Eu acho que esse campo de resistência, como a Universidade Pública, eu acho que ele vai resistir, ele vai conseguir ser, de fato, assim, um agente, um espaço de construção de boas coisas, né? Eu acredito mesmo nisso. Eu acho que se tem um espaço que a gente está vivendo hoje, é o espaço da educação enquanto algo novo a ser proposto, né? E eu acho que o LPPE faz parte disso porque faz parte do MOERJ, né? Então eu vejo assim, daqui 20 anos, fazendo um exercício de imaginação, um aprofundamento, um crescimento, uma amplitude maior que laboratórios como o LPPE possam ter. Acredito mesmo, né? Eu acho que no espaço de ensino, pesquisa e extensão, que a gente sempre investe, sempre tenta trabalhar, é o grande campo, né, que é o que uma universidade pública pode oferecer. Então, assim, um laboratório mais amplificado, com mais bolsistas, com mais pesquisas, né, defendendo o que sempre se defende, né, o que hoje está sendo atacado, mas eu vejo como resistindo e crescendo, sinceramente. Eu acho que esse que é o que faz, né, uma universidade, um espaço como o LPPE, como um laboratório como o LPPE seguir existindo, né? Ou seja, eu vejo produzindo cada vez mais. Acredito sim, né? Acredito que não vão conseguir destruir, né, ou pelo menos acabar ou minar o trabalho de um projeto como esse de vários outros laboratórios. Bom, Flaviano, espero que daqui a 20 anos a gente possa rememorar, né, com alegria essa conjectura. Eu também. E agradeço muito pela sua participação com a gente. Se você quiser falar algo para terminar, senão deixamos nosso agradecimento pela sua disponibilidade. Não, eu agradeço também, aproveito para agradecer ou reagradecer o convite para integrar a coordenação do LPPE e parabéns pela ideia do projeto. Eu acho que é isso aí que se constrói um pouco, né, a memória e a história construída assim.